Olá a todos e a todas, tudo bom? Espero que estejam gostando do oitavo CIS até agora e peço que escutem um pouquinho da minha pesquisa e tenho a expectativa que eu possa contribuir um pouquinho com algumas informações. Bom, a minha pesquisa é a experiência do universitário jovem adulto com sexo casual, habilidades sociais e contextos, que é a pesquisa do meu mestrado. Meu nome é Vinícius Soares Alves Mendes, sou mestre em psicologia e fui orientado pela doutora Adriana Benevides Soares. Primeiramente, é crucial que eu introduza vocês ao tema do sexo, sexualidade e relações sexuais. Afinal, são três temas completamente diferentes, mas que vão nortear o que a gente vai conversar aqui hoje. Por sexo, entendemos que são um conjunto de características orgânicas que determinam se um ser humano se constitui biologicamente como homem ou mulher, ou, em algumas leituras, macho ou fêmea. Ou seja, vai ter a ver com o nosso sistema reprodutório, nosso sistema das funções fisiológicas do nosso organismo e da própria estrutura biológica de um homem e de uma mulher, biologicamente falando. Por sexualidade, entendemos como desejos e práticas para obtenção de satisfação e prazer, influenciado por orientação sexual, circunstâncias de vida das pessoas, a cultura que a pessoa está inserida e outros fatores na esfera biopsicossocial, ou seja, biológico, social, como a sociedade e a cultura vai impactar essa pessoa, e psicológico, ou seja, como essa pessoa retém essas informações e começa a fazer parte de suas crenças. E dessa maneira podemos entender que é um aspecto não determinado. Ou seja, esse construto vai variar na formação de cada pessoa, como essas pessoas vivenciarão sua vida biopsicossocial. E por fim, a relação sexual, que é a relação sexual propriamente dita, ou coito, como chamamos, né? Que envolve minimamente duas pessoas e é relacionada à prática sexual. Tem por objetivo a procriação ou obtenção de prazer erótico de ao menos uma dessas duas pessoas. Sendo assim, o coito vai envolver duas ou mais pessoas necessariamente e pode ser tanto para a procriação quanto para o prazer de uma delas. A relação sexual em nível interpessoal ela terá diversos desfechos, mas ela pode ser compreendida como interações com outras pessoas com algum nível de expressão sexual, que não apenas o coito. Ela vai ser influenciada pela frequência das vivências sexuais, ou seja, pessoas que têm maiores frequências sexuais, elas terão uma relação diferente com como elas vivenciarão a sua relação sexual dentro da interpessoalidade. Assim como a relação atual e relações anteriores irão influenciar, ou seja, toda a nossa bagagem sexual vai ter impacto em como a gente vivencia a nossa sexualidade hoje. A qualidade das vivências sexuais que a gente teve até agora também vai impactar como a gente vive nossa sexualidade hoje. Se a gente tem uma intenção de vivenciar uma relação interpessoal romântica ou casual, vai influenciar na forma como a gente aborda o outro, na forma como a gente considera o outro, nas propostas que a gente faz para o outro, então é também um fator a ser considerado aqui. E ela sempre vai ocorrer de maneira direcionada a um parceiro ou parceira. Então, como a gente está falando de sexo casual e as relações interpessoais elas podem ser tanto formais ou românticas como casual, vamos começar a funilar um pouco aqui o que a gente está conversando para o sexo casual. Esse sexo casual ele pode ocorrer através de três principais modalidades de relações que a gente encontra na literatura científica. A primeira é o sexo sem compromisso, que é toda a prática relacionada a práticas sexuais em que não há um compromisso propriamente envolvido, ou seja, são relações não formais dentro de um contexto em que muitas vezes as pessoas sequer se conhecem, como de uma balada, de uma festa, de um bar, e essas pessoas elas vão ter interações ali, interações interpessoais, interações que não necessariamente vão ser românticas, mas vão ser geralmente uma introdução à sexualidade e muitas vezes saem daquele contexto e vão para um local mais íntimo para ter suas relações sexuais. A segunda modalidade é a da amizade colorida,
em que ocorre geralmente entre pessoas que já são amigos, e essas pessoas elas começam ali dentro da amizade a ter propostas sexuais casuais, não levando a um romance. E aí dentro disso elas mantêm suas amizades, mantêm toda a intimidade ali relativa à amizade, mas também dividem práticas sexuais para obtenção de satisfação. Mas também pode ocorrer entre pessoas que não necessariamente são amigas, mas que desenvolvem uma amizade a partir do contato sexual. Elas começam a ter uma frequência sexual casual e, a partir disso, desenvolve algum nível de intimidade sexual e de amizade também. Então juntam essa intimidade sexual que já tinham com essa amizade. E, por fim, o convite para o sexo casual, que envolve práticas de chamar pessoas através de telefonemas, de convites por mensagens de textos ou através de aplicativos, com o intuito de um sexo casual naquele momento. Ou seja, é um momento mais instantâneo, no sentido de eu pego, sinto vontade de ter sexo casual, eu penso ali em alguém que eu poderia fazer essa proposta e faço essa proposta através de um meio de chamadas, de telefonemas ou de aplicativos para isso. Bom, agora vamos entender a sexualidade nas relações casuais. Essas relações, elas são não formais ou não fixas, ou seja, elas não são românticas, não envolvem um compromisso das duas pessoas. E envolve, na verdade, a busca por autoestima e sensações eróticas de uma dessas pessoas ao menos. Então a gente tem uma pessoa que por um lado quer sensações eróticas e outra pessoa que por outro lado aceitou ou quer também ter relações eróticas, e elas se encontram dentro de uma relação não formalizada. E vai envolver aspectos negativos como o risco de infecções sexualmente transmissíveis, como a AIDS, por exemplo, a gravidez não desejada e o arrependimento, sendo a necessidade da promoção de saúde sexual do uso de preservativo, por exemplo. E assim como aspectos positivos. Essas pessoas estão em busca de felicidade casual, longe desses relacionamentos que podem gerar pressões, assim como uma busca por satisfações ali, de um alívio sexual. Elas buscam também a desejabilidade de se sentir interessante para o outro de alguma maneira, assim como, a partir de tudo isso, a distância de pressões típicas de relações formais, como ciúmes, cobranças e, enfim, demais pressões que a gente tem nesse tipo de contexto. As habilidades sociais, que, enfim, é um construto importante, porque a gente está falando de sexo casual até agora, e agora a gente vai começar a adentrar o que isso tem a ver com habilidades sociais propriamente ditas. E por habilidades sociais a gente precisa entender que são relações funcionais nas interações. Elas contribuem para a competência social e são um conjunto de comportamentos necessários para o sucesso na interação entre indivíduos. Ou seja, aquilo que socialmente entendemos que faz com que os indivíduos consigam interagir de modo a ser eficaz. Elas melhoram o nível relacional e promovem a competência social. Por competência social, por sua vez, entendemos como um atributo avaliativo acerca do comportamento ou conjunto comportamental de sucesso em uma abordagem social. Agora que entendemos todos esses elementos, entraremos no objetivo da pesquisa, que é caracterizar o sexo casual e identificar as habilidades sociais necessárias para a abordagem visando o sexo casual. E dessa forma, entender onde ocorrem as suas influências e o que as pessoas buscam para realizá-lo. O problema dessa pesquisa é quais as habilidades sociais necessárias para uma abordagem competente visando o sexo casual, assim como os outros elementos, que são tantos, que estão envolvidos nessas interações. Dessa forma, o método que foi utilizado para a realização dessa pesquisa envolveu, primeiramente, a definição dos participantes, que foram homens e mulheres, jovens adultos de 18 a 29 anos, ou seja, de ambos os gêneros, que fossem heterossexuais, cisgêneros e solteiros, e que teve por critério de exclusão todas as pessoas que estavam em algum relacionamento romântico, ou seja, não podiam entrar ninguém que tivesse qualquer relacionamento romântico
que podendo ser tanto um relacionamento romântico juridicamente visto como o casamento, uma união estável, mas também uma relação ali de namoro fixa, né? E aí a gente basicamente dividiu em dois grupos focais. O primeiro grupo focal foi de mulheres, que participaram 8 mulheres de idade entre 19 e 24 anos, com média de idade de 21,6 e desvio padrão de 1,9. 7 dessas já realizaram ao longo de suas vidas sexo sem compromisso, 8 realizaram amizade colorida e 4 a chamada para o sexo casual. No grupo dos homens, participaram também 8 pessoas com idade entre 19 e 25 anos, com média de 22,6 e desvio padrão de 2,3. 8 desses participaram de sexo sem compromisso, 6 de amizade colorida e 7 de chamada para o sexo casual. O procedimento de coleta de dados foi feito através de grupos focais e o processo de análise de dados, os dados foram analisados depois de serem transcritos, e essa análise ocorreu através do software Iramotec, interface do R por análises multidimensionais de testes et de questionnaires. E os procedimentos éticos foram: a pesquisa foi encaminhada ao Comitê de Ética da Universo e todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre esclarecido. Agora, iremos começar a falar sobre os resultados que essa pesquisa nos deu, né? E primeiramente falaremos sobre os resultados relativos ao grupo focal feminino. Lembrando que a gente fez essa divisão entre grupo focal feminino e masculino porque entendemos e tivemos aval da literatura que os processos sociossexuais são totalmente diferentes a depender do gênero da pessoa. Então é importante a gente entender as necessidades femininas e as necessidades masculinas. Então, inicialmente a gente está falando de 133 segmentos de textos que foram analisados, mas que, a partir da classificação hierárquica descendente, foram retirados 101 unidades, ou seja, 73,68% da totalidade de segmento de texto. E dessa forma, foi gerado um conjunto, que foi o corpus textual Condições para abordagem do sexo casual na perspectiva das mulheres, que se dividiu em 2 subcorpos: a abordagem para o sexo casual e as condições para o sexo casual. O subcorpus Abordagem para o sexo casual se dividiu na classe 1, Habilidades sociais para o sexo casual, e no subcorpus Relacionamentos insatisfatórios. O subcorpus Relacionamentos insatisfatórios se dividiu em 2, na classe 2, Inabilidade na abordagem para o sexo casual, e na classe 5, Relacionamentos. Já o subcorpus Condições para o sexo casual se dividiu também em 2, na classe 4, Requisitos para o sexo casual, e na classe 3, Meios e locais para o sexo casual. A classe 1 ela envolveu, portanto, as habilidades sociais, que foram destacadas as habilidades de assertividade, de solução de problemas interpessoais, de comunicação e de comunicação não verbal. Já a classe 2, a gente pôde entender as inabilidades na abordagem para o sexo casual, que envolveu a objetificação. Vale ressaltar, esse é um grupo feminino e é uma queixa muito comum na literatura, o processo da objetificação, tal como uma abordagem inadequada, que muitas vezes vem com o que a gente falará em seguinte, que é a abordagem grosseira, em um julgamento por parte tanto da sociedade quanto da própria pessoa que está abordando, muitas vezes se essa pessoa aceita, quanto se essa pessoa recusa. Então a gente aqui está falando sobre um processo muito típico das mulheres. A classe 5 vai envolver os relacionamentos e como eles se dão, que é desde não querer ultrapassar a amizade para algo casual, do casual para algo mais íntimo, o momento pós-término de relacionamentos e as relações casuais. Então a gente está falando que existe quase que um ciclo do relacionamento casual na vida das pessoas, né? Que envolve a pessoa estar ali em um contexto de casualidade entre um relacionamento. Esse relacionamento, como todo relacionamento, ele pode vir a terminar e na medida que esse relacionamento termina, ele retorna essa pessoa retorna a um contexto de casualidade.
A classe 4 envolve os requisitos necessários para que o sexo casual ocorra, como vontade, a abordagem da pessoa, a expectativa que ambas as pessoas vão ter, tanto para aquela abordagem quanto para o contexto que estão. Por exemplo, pessoas que vão a festas com a intenção de ter sexo casual, ou pessoas que vão a festas para poder dançar e curtir uma música, por exemplo. Então a expectativa vai influenciar. A comunicação envolvida ali, tanto pela pessoa que recebe a proposta quanto da pessoa que dá a proposta, a educação com que essa comunicação e essa abordagem é feita e a atitude envolvida ali nesse contexto. A classe 3, meios e locais para o sexo casual, foram destacados o meio, mensagem ali via telefone, e locais como praia, academia, balada e bar como locais propícios para que as abordagens visando o sexo casual ocorram. E agora entraremos nos resultados relativos ao grupo masculino, que foi dado a partir de 168 segmentos de textos analisados. A partir da classificação hierárquico-descendente foram retirados 157 unidades, ou seja, 93,5% da totalidade de segmento de texto. Dessa forma, foi identificado o corpus textual conjuntura do sexo casual na perspectiva dos homens, que se dividiu em dois: o subcorpus viabilização do sexo casual e a classe 4, maneiras de abordar. O subcorpus viabilização do sexo casual, ele se dividiu em dois também: no subcorpus sistema do sexo casual e na classe 3, habilidades sociais para o sexo casual. O subcorpus sistema do sexo casual, por sua vez, se divide em dois: a classe 2, influência para o sexo casual, e a classe 1, processo do sexo casual. Vamos entender agora essas classes. A classe 2, influência para o sexo casual, é entendido como o estado emocional em que a pessoa está no momento de abordar e ser abordado vai impactar o estilo de vida que essas pessoas têm em seu cotidiano, a intimidade desenvolvida entre as pessoas que estão envolvidas nessa abordagem e o contexto. Se o contexto é propício, como nos contextos que a gente viu, de praia, academia e balada e bar, por exemplo, seriam contextos possíveis para que essas abordagens ocorram. A classe 1, processo do sexo casual, a gente vai entender que existe todo um processo para que esse sexo casual ocorra, né? Que vai desde a intenção das pessoas ali envolvidas, a abordagem que ocorre para que una essas intenções, a forma como ocorre, ou seja, o desenrolar da abordagem e as consequências, que pode ser a recusa do sexo casual ou efetivamente aceitar o sexo casual e as pessoas irem efetivamente transar. Habilidades sociais para o sexo casual foi a classe 3, que no grupo masculino foi da habilidade social de civilidade, de fazer amizade, habilidades comunicativas e habilidades comunicativas não verbais. E a classe 4, maneiras de abordar, a gente entendeu que a forma habilidosa de abordar envolve sempre que há habilidades sociais nessa abordagem, como a forma inabilidosa é quando há ausência de habilidades sociais nessa abordagem. E aí, agora eu vou conversar com vocês sobre as considerações finais e o que a gente pôde identificar no grupo feminino e masculino. As habilidades sociais identificadas no grupo feminino foram a de assertividade, de solução de problemas interpessoais e de comunicação verbal e não verbal. Vamos entrar em um ponto aqui que é interessante. A habilidade de assertividade e de comunicação verbal e não verbal houveram nos dois grupos. Afinal, as habilidades sociais identificadas no grupo masculino foram as de assertividade, de civilidade, de fazer amizade e comunicativa não verbal. A respeito das inabilidades no grupo feminino, a gente entendeu como objetificação, abordagem inadequada, abordagem grosseira e julgamento. Já as inabilidades do grupo masculino, a gente entende a carência de habilidades sociais. As influências relativas ao grupo feminino, a gente entende como a vontade, abordagem, expectativa, comunicação, educação e atitude. E as influências no grupo masculino, o estado emocional que essas pessoas estão naquele contexto, o estilo de vida, a intimidade e o contexto em questão. Já os locais no grupo feminino, praia, academia, balada e bar. Já no grupo masculino não houveram uma classe que especificasse
e levantassem esses locais. Aqui estão as nossas referências e muito obrigado por terem participado desse momento conosco. Bom, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato através de nossas redes sociais ou em e-mail comigo ou com a doutora Adriana Benevides para maiores informações a respeito dessa pesquisa. Muito obrigado por estarem com a gente até agora e espero que continuem aproveitando o evento. Tenham um ótimo dia.